Você quer receber investimento ou quer investir em uma startup e não tem a menor ideia de como esse investimento pode ser feito? Nesse vídeo de hoje eu vou explicar para vocês. Fica aí. Olá, meu nome é Luiz, eu sou sócio da NDM e no vídeo de hoje eu vou falar basicamente sobre formas de se receber investimento ou de investir em novos negócios ou em outros negócios, startups, empresas de tecnologia de forma geral. Espero que te ajude, mas antes de mais nada eu queria te pedir, se esse assunto, se esse tipo de vídeo faz sentido para você, não esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar um like também para a gente saber que esse tipo de vídeo é importante para você e compartilhar com quem mais fizer sentido, tá bom? Entrando no assunto do vídeo, né? As formas de receber investimento ou de se investir em negócios, né? A gente pode tentar dividir elas aqui em 3 ou 4 situações, vai? O caminho comum é eu vou lá, compro cotas da empresa a partir de um contrato de cessão de cotas e me torno sócio daquela empresa. Esse é o cenário 1, cenário típico e mais tradicional. Então eu quero ser sócio de uma padaria, eu vou lá, converso com o dono da padaria, vejo quanto que vale aquela participação dele lá e faço um contrato de cessão de cotas e compro a padaria dele ou compro parte da padaria dele pelo preço que a gente tiver acordado. Se tiver, óbvio, uma diferença entre o valor da cota e o valor que eu estou pagando, vai ter um ganho de capital, esse ganho de capital vai ter uma tributação, inclusive a gente tem vídeo e artigo sobre o assunto, então se você quer entender mais sobre o assunto, eu vou deixar o link na descrição dos dois materiais, tanto o vídeo quanto o artigo. Falando ainda sobre a questão do contrato de cessão de cotas, é importante você entender a diferença entre uma promessa de cessão de cotas e um contrato de cessão de cotas, tá? Parece a mesma coisa, mas não é exatamente. A promessa é uma compra futura. Então, eu estou pagando agora para ser sócio amanhã. Ou vou pagar uma parte agora, uma parte amanhã, e aí depois sim eu vou ser sócio. O contrato de cessão de cotas, em regra, é um documento que eu estou pagando hoje para ser sócio logo hoje. Então, essa diferença é importante. Por que isso é importante? Para você entender o momento do nível de responsabilidade do sócio. Então, você passa a ser responsável na medida que você entra no quadro social, por padrão. Quando isso acontece, é a data do marco temporal, na alteração do contrato social que foi feito com a sua entrada, é a data do marco temporal de quando a sua responsabilidade como sócio passa a ser contabilizada. Então, se a empresa tem uma dívida trabalhista, aquela dívida vai afetar a sua participação no momento que você entrou. Depois que saiu, ainda vai ter um prazo, em regra 2 anos, para você ser responsável por dívidas desse tipo, mas pode variar depender do cenário, da situação. Então, você tem o contrato de cessão de cotas, você vai ter, por exemplo, o contrato de mútuo conversível, a gente tem vários materiais sobre isso, a gente tem artigo, a gente tem e-book, eu vou deixar um link para esses materiais aqui embaixo, pode te ajudar, acho que vale bastante a pena, principalmente o e-book, tá? Então, o mútuo conversível na prática é o quê? É uma dívida que você toma com o investidor, ele te empresta um dinheiro, esse dinheiro entra no seu caixa como uma dívida, na condição de lá na frente você vai quitar essa dívida com participação societária. Então eu tinha uma dívida de R$1 milhão, amanhã eu vou falar, olha, tá aqui e tal, a participação societária dos 1 milhão é 1.000 ações, toma aqui, agora você é sócio com 1.000 ações a partir do percentual que você tiver definido que valeria aquele investimento que foi feito. Então, o mútuo conversível é um outro veículo bastante comum para startups, eu acho que aqui no Brasil provavelmente é o veículo mais comum. Você vai ter o SAFE, que é um veículo muito mais aplicado nos Estados Unidos pelas questões tributárias do Brasil, que basicamente é a mesma coisa do mútuo na perspectiva da dívida, mas na perspectiva do valuation ou da participação societária ele é diferente. O SAFE, ele em regra, ele é feito para uma previsão de eu tenho um que eu estou fazendo nessa empresa, o investimento que eu estou fazendo, eu não sei quanto isso necessariamente vale hoje. Eu vou saber quando eu tiver uma rodada, uma definição de valuation futura. E aí, a partir daquela definição, eu vou saber quanto meu vale hoje, entendeu? Ou quanto meu vale amanhã, desculpa. Então, eu estou botando R$100 mil hoje, não sei quanto vale, mas na partir da próxima, eu quero que pelo menos o valuation seja de no máximo tanto para eu basear a minha participação. Se for acima disso, a minha participação vai continuar travada nesse valuation. Se for abaixo disso, tudo bem, minha participação vai ser maior, mas enfim, no máximo eu vou estar naquele teto, por exemplo. É mais comum você ter safes desse tipo. A gente também tem um vídeo, inclusive meu, falando sobre SAFE. Acho que vale bastante a pena você ver se você quer entender especificamente sobre isso. Você tem contrato de cessão de cotas, mútuo conversível, SAFE. E aí eu acho que o último, que também é bastante comum, principalmente no mercado brasileiro mais tradicional, para projetos, para trabalhos específicos, que é a Sociedade em Conta de Participação, a SCP, né? Esse veículo, ele é muito comum, ele é um veículo super tradicional e é um veículo que teve diversas mudanças ao longo do tempo, tá? Então hoje, por exemplo, uma SCP, ela tem CNPJ, mas ela não tem uma estrutura de registro semelhante à limitada no contrato social. A SCP, ela é formada por um sócio ostensivo e um sócio participante. Então pensa que o sócio ostensivo é o sócio que está pondo a cara, está tocando o negócio, que se responsabiliza por tudo, contrata, que vende, que compra, que assina documentos e tudo mais. E um sócio participante que é quem põe dinheiro, que é na prática o sócio investidor. É quem está por trás, não está exposto e não é enxergado pelo mercado como sócio daquele negócio. Qual que é a diferença importante de ficar claro? O sócio ostensivo, ele atua. O sócio participante não pode atuar. Se o sócio participante estiver atuando, ele se confunde com o sócio ostensivo, ele passa a ter responsabilidades
provavelmente num nível semelhante ou eventualmente até maiores, a depender do tipo de participação que ele estiver fazendo. Então, o sócio ostensivo é o sócio que se responsabiliza e é o sócio que se obriga a fazer o trabalho que tem que ser feito. Em regra, tem uma discussão se sócio ostensivo pode ser PF, pessoa física ou pessoa jurídica. Pode ser, aparentemente, não tem nada na legislação que proíbe, mas a gente, por padrão, indica que sócio ostensivo, que é quem está pondo na cara, seja sempre uma PJ para questão de risco, tá? Você tem um sócio pessoa física que está lá botando a cara e tocando um negócio e você está tirando dinheiro do bolso como sócio participante para investir nisso, se ele eventualmente sumir do mundo ou fizer tudo errado, ele vai ter só o patrimônio da pessoa física para responder e provavelmente vai ser insuficiente. Se você tem uma PJ estruturada e tudo mais, você vai poder eventualmente cobrar dessa PJ aquela responsabilização. Então, acho que esses 4 são os tipos mais comuns de você investir em negócios hoje no Brasil, na nossa visão. Você vai ter o contrato de cessão de cotas, o mútuo conversível, o SAFE e as estruturas de sociedade em conta de participação. Vai depender muito da necessidade e do modelo de negócio que fizer sentido e das pessoas envolvidas, mas acho que são os que mais comuns que a gente tem costume de ver. Espero que tenha te ajudado. De novo, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo também, deixa um comentário se tem alguma dúvida ou se tem algum outro modelo que você queria entender que eu não falei aqui. E por último, se fizer sentido também, compartilha com outras pessoas que você acha que pode te ajudar. Tá bom? Valeu, obrigado, tchau, tchau.